prova máxima do pecador é ele não conhecer o seu próprio pecado. A prova máxima do pecador é ele não conhecer o seu pecado. Irmãos, é interessante quando nós olhamos para a vida de alguns homens do Senhor, na Bíblia, na palavra, do nosso Deus, e ver como esses homens trabalharam e como eles fizeram a obra do Senhor, como o Senhor os usou, como o Senhor agiu através da vida deles. 2 homens me admiram muito, e eu sei que ao pastor Álvaro e à irmã Mércia, eles têm grande admiração por um deles também, porque recentemente eles estavam lendo o livro desse homem, e nós comentamos na casa deles, em algumas visitas, sobre Jeremias. E como eu acho, irmãos, interessante a vida de Neemias, tudo que Neemias fez. É um livro menor, com menos capítulos. Se você observar e ler Neemias em uma semana, praticamente, 10 dias, você vai ler o livro de Neemias tranquilamente, um capítulo por dia. Acho que talvez tenham pessoas que consigam ler no mesmo dia. E você vai ver o quanto Deus operou através da vida daquele homem. Eu queria pensar com você, olhando para a vida de Jeremias e algumas coisas que Deus o ajudou a escrever para nós, mas principalmente para a nação de Israel. Quero pensar com você que existem paralelos entre a nação de Israel e a igreja hoje, o povo que se diz ser igreja de Jesus hoje, como nos tempos de Jeremias há um paralelo. Vamos pensar lá em Jeremias 7, versículo 3 a 4, versículo 8 a 11, e se você, por amor, respeito e reverência, puder se colocar em pé. Jeremias capítulo 7, verso 3 e verso 4, depois o verso 8 ao verso 11. Quais são esses paralelos? Nós vamos falar de dois paralelos. Jeremias, capítulo 7, verso 3, 4, 8 a 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. 8 a 11. Eis que vós confiais em palavras falsas, que nada vos aproveitam. Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos porei diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertos para fazermos todas essas abominações? Eis que esta casa que se chama pelo meu nome, pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores ou um covil de salteadores? Aos vossos olhos, eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, é a Tua eterna palavra, Pai, a palavra eterna do Senhor que está diante de nós. O Senhor é um Deus eterno, o único Deus eterno, o único Deus verdadeiro, o único Senhor, o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação. E Pai, queremos fazer isso também através da pregação da Tua palavra. Que nada dentro ou fora impeça, Senhor Deus, a explanação dela. E que o Senhor fale poderosamente a cada vida, a cada coração que está aqui nesta noite, para o louvor, glória e honra do Teu santo nome e para a edificação de nossas vidas, pois eu peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos podem sentar. Irmãos, existem paralelos da nação de Israel com a igreja hoje, essa igreja que se diz igreja professante de Jesus, e pense em todos eles, e aí você vai olhar para você também e você vai tirar alguma conclusão.
sobre essa questão, né? Como foi no tempo de Jeremias, irmãos, tem sido nesses tempos. O primeiro paralelo que nós podemos entender, e aí eu vou pedir a você que se esforce um pouco em algum momento da sua vida, talvez você não vai conseguir fazer isso hoje, e nem essa semana, mas leia o livro de Jeremias, para você ter uma compreensão maior e melhor. Mas qual é o primeiro paralelo? O primeiro paralelo é o que as pessoas acreditam não fazem diferença quanto ao seu modo de viver. Vou repetir, o que as pessoas acreditam não faz diferença quanto ao seu modo de viver. Jeremias, ele vai através do desígnio do Senhor, através da palavra do Senhor que vem a ele, e ele ouve essa palavra, e ele vai entregar essa palavra para a nação de Israel. Irmãos, é interessante que quando você entende o contexto imediato de capítulo 7 de Jeremias, o contexto imediato está lá em 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Tem um rei chamado Josias, um bom menino, ele faz tudo o que é bom, que é reto, ele tira os deuses estranhos e tal. E num determinado momento em que as pessoas estão sendo fiéis ao Senhor, trazendo os dízimos à casa do Senhor, dando os dízimos àqueles que tinham a incumbência de recolher os dízimos, e ele pediu para que fosse feito um quarto, digamos assim, um lugar lá na casa do Senhor, ampliasse um lugar, porque o povo estava sendo fiel ao Senhor, e uma das pessoas acha lá um livro, e esse livro é o livro da lei do Senhor. E esse livro da lei do Senhor é o livro escrito por Moisés, provavelmente os 10 mandamentos e uma série de outras coisas estão escritas lá, e esse menino, ele se vê, irmãos, numa situação em que ele olha para a vida dele e fala: nós não estamos cumprindo isso daqui. Ele rasga as suas vestes, ele joga a terra sobre si, ele se humilha, e todo o povo se humilha junto com ele. Lá em 2 Reis, se eu não me engano, 22, a Bíblia fala que não houve um rei tão excelente quanto ele naquele tempo. Não houve. Por quê? Porque ele se humilhou. Irmãos, hoje em dia, nós estamos vendo aí algo que é semelhante ao que está acontecendo, o que aconteceu lá na época com Josias. Depois de Josias entra um outro rei, esse rei chamado Jeoacás. Irmãos, parece que aquilo que parecia ser uma fogueira, o povo estava ali buscando ao Senhor, um avivamento estava acontecendo, mas aquilo que parecia ser uma fogueira não passava de um palito de fósforo. Nada mudou na vida das pessoas. Qual é a advertência, irmãos? A advertência é que Jeremias está dizendo o seguinte: muita gente lá em Israel naquele tempo, aos olhos do Senhor, estava vivendo uma religião de aparência, uma religião de externalidade, externamente religioso abençoado, mas dentro de si, irmãos, a advertência, ela é muito enfática, né? Tanto no versículo 8, quanto no versículo 4, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor. Irmãos, o que as pessoas pensam? Templo do Senhor, templo do Senhor. Irmãos, eu já vi pessoas estarem fazendo todo tipo de coisa, mas quando chega no dia da ceia, meu Deus, é um grande santo, um santo, santíssimo homem de Deus, uma santíssima mulher de Deus. É o dia da ceia, a pessoa quase que pisa em ovos, né? Vem para a igreja, parece que levitando, mas passa o domingo da ceia, misericórdia, né? A vida continua aí fora, né? E como continua? O que Jeremias está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: é uma hipocrisia em dizer que confia no Senhor e no templo, que é o símbolo da presença do Senhor, mas essa confiança ela é desmascarada. E como ela é desmascarada? Ela é desmascarada porque lá no versículo de número 9, Jeremias vai dizer para as pessoas: porventura furtareis, matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso, ou seja, vocês estão adorando outros deuses. Meus irmãos, não adianta vir para a igreja e a igreja
hoje em dia ela virou um esconderijo de salteadores e de bandidos. A igreja aí fora, a maioria desse povo tem virado um lugar onde os pecados estão sendo escondidos. Lá fora, irmãos, é uma pessoa, mas aqui dentro é uma outra pessoa. Que lugar é esse? Deus, através de Jeremias, está cobrando a nação de Israel. Vocês estão fazendo o quê? Dentro do meu templo, dentro da minha casa, dentro do lugar de adoração, o lugar onde ladrões se escondem após cometerem crimes. Casa de salteadores. Como encobrir pecados? Assistindo cultos, né? Tendo uma vida religiosa, mantendo uma rotina de adoração, uma adoração que muitas vezes, irmãos, evita o arrependimento. E as pessoas estão adorando ao Senhor, que bênção, aquela coisa bonita, santa, santificada, externamente falando, mas dentro do coração há ali uma série de coisas que são intrabalháveis, porque o Senhor não consegue alcançar. Está fechado. Irmãos, Deus não invade, Ele não vai invadir, Deus não vai entrar no seu coração e falar assim, abra essa porta. Deus, irmãos, Ele não vai pegar um martelo, igual o Papa pegou aí, e arrebentou 5 vezes Jesus, dias atrás aí, né? As 5 portas que Ele quebrou lá, aí, se Jesus é a porta, pegar um martelo para quebrar a porta que é Jesus, eu nunca vi um negócio desse, né? Mas tem um porquê disso. Mas não, Jesus Ele não invade, eis que estou à porta e bato. E lá em Apocalipse 3, é a igreja dele, Ele quer entrar, você tem que dar espaço para Ele poder fazer a obra na sua vida. Irmãos, a religião da época de Jeremias parece com a religião de hoje. Ou seja, não faz diferença nenhuma o modo como eu vivo com aquilo que eu acredito. As pessoas têm uma forma de piedade, né? Aquela forma de... Um crente, irmãos, aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, né? Aleluia, em casa também é aleluia, né? No trabalho é aleluia também, né? Pessoas querem viver uma externalidade de reputação, um poder moral, mas um poder espiritualmente descaracterizado do verdadeiro caráter do Senhor. O povo prosperava e a religião prosperava. O povo, né, o pecado aumentava, mas o julgamento de Deus estava aí, bem pertinho, para o povo ver. Irmãos, é interessante você notar isso, por quê? Porque desde que o povo apoiasse o ministério do templo e aparentasse uma fé, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Mas havia uma crise de integridade. Qual era a crise de integridade? As pessoas estavam mais parecidas com o mundo do que com Deus. Pode-se confiar na igreja hoje? É possível se confiar na igreja? Por que deveria a igreja ser ouvida? Por que você deveria ser ouvido? Por que nós, irmãos, como cristãos, deveríamos ser ouvidos? Com que autoridade nós pregamos contra o pecado? Falamos da salvação, mas não conseguimos colocar a nossa própria vida em ordem diante do Senhor. Como pode isso? No capítulo 7, do versículo 9 a 11, a repreensão, irmãos, é para dizer para nós o seguinte: não existe crente carnal. Tá bom? Então você pode até pensar que lá Paulo vai dizer em 1 Coríntios, os crentes, né? Os crentes carnais, embora a palavra está lá carnais, mas ele quer dizer os crentes que são movidos pela sua psique, pelo seu psicológico, pela sua mente, e não pelo pneuma. Ou seja, não é um crente pneumático, não é um crente que é movido pelo Espírito de Deus. Ou você é movido pelo Espírito de Deus, ou você é movido pelo Espírito desse mundo, que influencia a sua mente, e você vai no caminho contrário ao caminho de Deus. O caminho de Deus é para cá, e a sua mente te leva para o caminho contrário de Deus. Irmãos, a repreensão está dada. E é interessante você notar, eu vou deixar aqui para o final, para você entender essa questão de que eu falo aqui sobre a questão de que, desde que as pessoas apoiassem o ministério do templo,
Ou seja, se tem dinheiro chegando, se está tudo bem, eu tenho o que comer, o que beber, para que eu vou repreender? Irmãos, hoje em dia, tem um pastor que prega contra o pecado, tem uma igreja que prega contra o pecado, é a morte. Para que isso, irmão? Pregar contra o pecado, daqui a pouco a igreja está vazia, só fica o pastor e a família dele, se é que fica, né? Daqui a pouco tem crente pegando porrete para descer na cabeça do pastor, porque não gosta disso, não gosta daquilo, e as pessoas não querem ouvir as verdades de Deus, querem ouvir as verdades que lhes agradam, mas não estão querendo mais ouvir as verdades do Senhor. Então aquele que é sujo, suje-se mais, fica mais podre, mais imundo, e aquele que é santo, então, se santifique mais. É o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. Qual é o segundo paralelo que nós vemos na época de Jeremias com a época de hoje? A religião, ela é um grande negócio. Os sacerdotes, irmãos, os falsos profetas, comercializavam a popularidade da região. O apóstolo Pedro vai dizer para nós em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3 e verso 14, que, olha, vão fazer comércio de vocês, vai vir falsos profetas que vão fazer comércio de vocês. Irmãos, olha, não me espante, não se espante. A experiência religiosa pode tornar as pessoas felizes. A experiência religiosa de um culto bem feito, de um pastor que prega sorrindo, de um pastor que prega manso, de um pastor que não grita, de um pastor que vai dizer para você: budu, budu do meu coração, você é uma bênção. Fica desse jeito mesmo. Irmãos, essa experiência de luz, de música, de oba-oba, de dança, de pularia, de gritaria, isso funciona até a página número 1. Na página número 2, vem o juízo do Senhor. A experiência religiosa pode tornar as pessoas felizes, mas nunca tornarão as pessoas consagradas ao Senhor. Aqui em Vila Rosa, a gente precisa de cristãos consagrados ao Senhor, e não de pessoas especialmente felizes com a experiência religiosa. A experiência religiosa que nós temos, irmãos, é de ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Então eu que tinha um palmo de língua para fora, eu olho para a minha vida e falo assim: rapaz, hoje eu sou um crente transformado, Deus me transformou, era fofoqueiro, hoje eu não sou mais. Alguém faz essa menção sobre si próprio? Eu era uma pessoa que eu via as coisas, eu era ganancioso, eu tentava sempre conseguir a mais nos meus negócios. Era 20, eu falava que era 40 e vendia por 35 e ficava feliz. Eu fazia as coisas tudo por baixo do pano, não fazia direito a minha declaração de imposto de renda, e ao invés de eu pagar para o governo, eu recebia. Todo ano eu recebo a declaração de imposto de renda. Que maravilha, irmão, que crente abençoado. É assim, irmãos. Então, a experiência religiosa pode tornar você feliz, mas não vai tornar você consagrado. A denúncia de erro, de pecado, ela precisa ser sempre anunciada. Denúncia, irmãos, da permissão que alguns tinham para fazer o que quisessem. Quer dar uma olhadinha nisso? Está no contexto. Capítulo 5 de Jeremias, verso 30 ao verso 31. Capítulo 5, verso 30 ao verso 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo, assim? Mas que fareis ao fim disto? Irmãos, esse tipo de pregação que há por aí afora, esse tipo de pregação que não denuncia pecado, em que todo mundo sai maravilhado do culto, você grita, você põe para fora. Vou fazer um parênteses aqui, eu fiquei admirado de ver uma professora, se eu não me engano é da Bahia. Ela disse que moto para ela é a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Por quê? Ela extravasa, ela pega a moto, quando ela acelera, ela grita, e ela dá uns gritão lá no vídeo dela, lá, e ela se sente feliz com isso. Irmãos, pular, gastar energia, gritar, vai fazer com que o teu corpo se sinta bem, mas a tua alma talvez vai continuar do mesmo jeito. Tem um monte de igreja por aí, irmãos, que proporciona qualquer tipo de culto para as pessoas. Você sai de lá,
se sentindo muito bem. E, irmãos, quando há dificuldades e problemas na vida, essas questões precisam ser colocadas diante do Senhor. Lá em Lamentações, capítulo 4, verso 13, Jeremias vai falar que esse tipo de liderança ela é popular. Por que essa liderança é popular? Porque as coisas superficiais, elas são sempre tratadas de forma superficiais. Mas a raiz do problema nunca é tratada verdadeiramente. E qual é o diagnóstico? Se tem um diagnóstico errado, o remédio vai ser errado. Olha Jeremias 6,14. Jeremias 6,14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Vir um pastor aqui, irmãos, e chegar e começar a falar para os irmãos: olha, tudo vai ser bênção. Me admirei também de ver um vídeo essa semana com um influenciador e a pessoa, eu vi a cara do influenciador assim, caindo no chão, desmontando, porque todo ano, a pessoa que ele estava entrevistando, fala assim, todo ano é o ano da vitória, 2025 vai ser o ano da vitória, aí chega no final de 2025, doença, dificuldade, luta, como tem todo ano, 2026 vai ser o ano da vitória, a repetição disso, esse evangelho da prosperidade, essa coisa que é só bênção, é só bênção, é só bênção. Se não fizer o diagnóstico certo, o remédio aplicado vai ser o remédio errado. E o remédio errado, irmãos, na ferida errada, no lugar errado, vai haver problema em que o povo vai sofrer. Irmãos, para resumir por conta do tempo, qual é o perigo que Jeremias nos alerta? Lá no capítulo 23, versículo 25 a 26, até o 33, ele vai dizer algo que é muito importante que você tenha em mente. Há uma linguagem teológica muito bonita, muito rebuscada, as pessoas estão pregando, falando muito bonito ao ouvido, mas do ouvido não passa ao coração, não passa à mente. As pessoas lá em Israel tinham templo, tinham sacerdote, tinha arca, tinha dízimo, tinha oferta e tinha adoradores. O que faltava para elas? Faltava arrependimento. Caminho da facilidade. Qual é o caminho da facilidade? Confia no seu coração. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no próprio homem. Maldito é aquele que faz do braço de carne o seu braço de ajuda. Jeremias 17, 9, 29, 13. Irmãos, nós precisamos vencer e prosseguir na direção do Senhor. E como nós conseguimos fazer isso? Evite a hipocrisia. Não seja um crente, um cristão hipócrita, sendo uma coisa lá fora e outra aqui dentro. Evite duplicidade, porque hipocrisia, duplicidade, e a ponto até de ser apóstata, era o que a nação de Israel estava vivendo. O povo estava vivendo apostasia. Tornar Deus mentiroso. Como é que eu torno Deus mentiroso? Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Agora, você pode ter uma vida de integridade. Como você pode ter uma vida de integridade? Deixe a luz que brilhou no seu coração um dia se tornar a luz que brilha através do seu coração, da sua mente e da sua vontade. Submeta a sua vontade honestamente ao Senhor. E aí você vai ver que haverá uma grande diferença na minha, na sua e na nossa vida. Há um paralelo entre o povo que vivia nessa época e as igrejas de hoje, mas não na Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. Eu espero, irmãos, que você, sinceramente, coloque no seu coração essa palavra. Nós não podemos ser diferentes do que somos aqui, do que nós somos lá fora. O que nós somos lá fora, nós somos aqui. Igualzinho foi o nosso Cristo. Em todas as situações, Ele foi a mesma pessoa, em todos os momentos. E o que Deus quer é uma igreja vibrante, uma igreja atuante. Quando nós chegarmos lá e batermos na porta das pessoas, que igreja você é? Quero ser dessa igreja aí não. Ah, mas por quê? Porque a pessoa lá não sabe fazer negócio. Eu já fiz negócio com ela, não me pagou. Porque aquela pessoa é caloteira. Ah, porque aquela pessoa vive xingando. Porque aquela pessoa. Se esconder aqui, irmãos, é muito fácil. Na hora de cantar, na hora de orar, na hora de pregar.
mas na hora de viver lá fora, a realidade muda. E isso é muito importante, para que eu e você, irmãos, como povo de Deus hoje, nós possamos sair de cabeça erguida aí fora, e olharmos para as pessoas no olho, e falarmos para elas: Jesus te ama. Jesus te ama, Ele te ama tanto, porque a minha vida demonstra o amor de Jesus por você. O que Deus esperava da nação de Israel era isso, uma nação consagrada, que mostrasse o amor dEle, através da vida daquela nação para o mundo, mas isso não aconteceu. Aí o Senhor fez o quê? Espera aí, vocês não vão fazer? Eu vou levantar um povo diferente, um povo que não fala a língua de vocês. Lembra da aula de domingo? Domingo agora eu vou falar de novo disso. Um povo que não fala a língua de vocês, por outros povos, com outras línguas, eles vão me ouvir. Se a igreja de Vila Rosa ficar parada aqui, Deus vai levantar outro povo. E esse bairro e outras pessoas vão conhecer Jesus como Salvador. Mas que o Senhor nos use para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor e para a sua exaltação. Amém? Em nome de Jesus.